Olá pessoal, sou o professor Maurício Atala aqui do curso Next English e a aula de hoje é uma aula super importante. Hoje eu vou falar sobre verbos auxiliares em inglês, do, does e o próprio verbo to be, no caso em comparação com verbos auxiliares. Por que eu preparei essa aula? Eu preparei essa aula porque tem vários alunos que quando vão fazer pergunta, eles colocam do direto, do. Você não tem que ficar colocando do ou does de uma hora para outra ou colocar o verbo to be. Você tem que entender o que você vai colocar. Há várias pessoas, alguns alunos que passam aqui pelo curso, quando começam o curso, eles até se comunicam em inglês, mas intuitivamente eles vão repetindo, vão conversando. Isso não é legal. Legal é você saber para que você vai usar o verbo e para colocar no tempo certo. Então, eu preparei essa aula para esclarecer isso para vocês. Vamos lá, o primeiro card, do e does. Bom, no card 1 aqui eu coloquei dois exemplos com do e does. Do you like music? Does Greg play the piano? O primeiro exemplo está com do. Você gosta de música? Reparem que o do, ele não vale nada. Em português, ele não vale nada, não tem tradução. Porque em português a gente não tem verbo auxiliar no presente simples. Eu pergunto direto, você gosta de música? Mas em inglês eu coloco o do. E eu coloco does para quando é he, she, it. Tanto está no segundo exemplo. Does Greg play the piano? Eu mudei para does porque o sujeito é Greg, é ele. Moral da história desse card. Eu uso do e does quando eu vou fazer perguntas sobre hábitos das pessoas ou sobre coisas que acontecem sempre. Eu não uso para perguntar sobre características. Características eu uso o verbo to be. Então aprenderam, no card 1 eu uso do e does para perguntar hábitos das pessoas. Nesse caso, você gosta de música? Eu posso perguntar. Você fuma? Você come muito? Você viaja? Eu coloco o do no início da sentença. E o does eu troco para he, she, it. Lembrando que em inglês toda pergunta começa com verbo. Agora no card 2. Eu coloquei um exemplo. Did you go out yesterday? O did é o verbo auxiliar para o passado. Isso significa que quando você começa uma pergunta com did, a pessoa de lá está entendendo que você vai fazer uma pergunta no passado. Reparem que o go out está no presente. Por quê? Já há flexão do did no passado. Então não preciso colocar nada no verbo. Em português eu falaria, você saiu ontem? Não, nós não saímos. No português a gente muda no verbo, a gente coloca desinência. Em inglês não, você simplesmente bota um auxiliar no início. Bom, agora para complementar o card 1 e o card 2, do e does são verbos auxiliares do presente simples. Enquanto que o did é um verbo auxiliar do passado simples. Tá claro, gente? Do, does são no presente e did no passado. Agora no card 4, agora eu vou usar o verbo to be, que é um verbo que não precisa de verbo auxiliar e é usado para perguntarmos sobre características ou estados. Olha essa sentença. Are you a teacher? Eu estou perguntando se você é professor. Não tem que usar do e does, não tem do you teach, nada disso. Eu simplesmente pego o verbo to be e jogo para o começo. No segundo exemplo, were you at home yesterday night? Você estava em casa ontem à noite? Repare que o verbo to be está lá no começo, não tem mais nenhum verbo na sentença. Por quê? Porque o verbo to be no presente, no passado e até no futuro, ele é um verbo forte, ele vai para o começo da sentença e não tem que usar nenhum outro auxiliar. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre verbos auxiliares em inglês. Como usar o do, como usar o does, como usar o did e como usar o verbo to be. Bem superficialmente, mas dá para entender que você não tem que fazer pergunta colocando as coisas sem saber. Você tem que saber o que você vai colocar para a pessoa do outro lado entender e vocês terem uma comunicação bacana. Tá joia? Não se esqueça, hein? Inscreva-se no canal Next English para aprender o verdadeiro inglês falado.